Quero nesse vídeo mostrar para você alguns ensinos equivocados que Daniel Mastral ensinava aos seus seguidores, alguns ensinos perigosos que não estão de acordo ou não se alinham com a palavra de Deus. Daniel Mastral ele foi no podcast do Vilela e ele ensinou, falou ali que ele não acreditava na ideia de um inferno eterno. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui, onde ele fala no podcast do Vilela e ele dá ali os seus argumentos. Por que ele não acredita no inferno eterno? Então vou colocar o vídeo aqui e depois eu volto para comentar trazendo base bíblica e desconstruindo essa ideia completamente equivocada desse homem. Não existe essa história de inferno eterno, né? Porque isso é diametralmente oposto ao amor de Deus. Quer dizer, você pisa na bola, a gente vive 70 anos, 50 anos, aí de repente você é condenado por um erro que você fez aqui para a eternidade. Eternidade, isso foi um erro de tradução, viu? Do grego, né? Porque a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Depois eles compilaram tudo isso para o latim, né? Na Vulgata de Jerônimo, e quando foi traduzido do grego para o latim, a palavra em grego original não era eterno, era tempo indeterminado. Quando foi traduzido para o latim, virou eterno. Então a gente passa a ter essa leitura equivocada. Eterno, o que é estranho. Aí é um Deus mau. Né? Quer dizer, aqui a gente tem uma dosimetria de pena, imagina Deus não vai ter também. Então você viu o vídeo aí, onde ele diz que ele não acredita que o Deus condenaria alguém eternamente. Alguém que viveu aí, sei lá, 70 anos, que é o exemplo que ele dá, e essa pessoa foi condenada ao inferno e vai padecer eternamente. Então ele acha que é uma discrepância com a vida da pessoa de 70 anos para uma eternidade sofrendo no inferno, no meio do fogo, das chamas, né? E ele diz que a tradução, aqui que é a base dele, ele diz que a tradução está equivocada. Porque a gente que estuda, a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em grego, o grego koiné, certo? E depois ela foi traduzida a partir do grego para outros idiomas. Ela foi traduzida por um carinha chamado Jerônimo Savonarola. E aí ele traduziu a Bíblia do grego para o latim. Tanto é que é dessa tradução, a Vulgata, né, a Bíblia Vulgata, dessa tradução que surgiu a palavra Lúcifer. Que tanto é usada aí nos cinemas, né, Lúcifer, que no caso é portador da luz, ou aquele que tem a luz, ou aquele que vem da luz. No original, no grego, não tem Lúcifer, né? Mas por causa da tradução Vulgata, surge aí a palavra Lúcifer. Se você não sabia, agora você está sabendo. Então, voltando lá ao assunto. Ele diz que foi um erro de tradução. Pegaram do grego ali e traduziram para o latim, e aí na tradução veio eterno. Porque ele diz que lá a palavra usada lá para eterno quer dizer tempo indeterminado. Qual que é a palavra lá? É aionios. É a palavra que é usada no grego, aionios, que diz algo que é eterno ou um tempo indeterminado, né? Tem algumas traduções, porque o grego não é como o português. Então, na tradução para Vulgata, aí foi traduzido como eterno. Aí ele diz, não, tá errado. É tempo indeterminado. Só que ele não mencionou que essa palavra ela não é só usada apenas para definir ou para falar a respeito de um período eterno no inferno, mas também ela é usada para falar a respeito de um período eterno na vida eterna com Deus. Porque se eu defendo que essa palavra ela não é um tempo eterno, é um tempo indeterminado, como ele está dizendo, que é a tradução que ele está querendo usar. Se eu digo isso, logo eu tenho um problema. Porque Jesus ele ensina que ele daria a vida eterna. E em várias partes da Escritura você encontra essa mesma palavra sendo usada para definir a vida eterna que nós recebemos em Cristo. Mateus 25:41 está escrito assim, ó, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, aionios, preparado para o diabo e os seus anjos. Outro texto, 2 Tessalonicenses 1:9. Paulo escreve, eles sofrerão a pena da destruição eterna, aionios, a separação da presença do Senhor, da majestade do seu poder. E você vai encontrar isso em vários lugares. Só que a gente também encontra essa palavra a respeito da vida eterna também, que aí a gente vai encontrar um problema aqui, porque se eu for na linha do Mastral, aí eu vou ter um problema aqui na vida eterna, ó. João capítulo 3, verso 16 é um texto bem conhecido que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é a palavra eterna aqui? Aionios, certo? Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aionios, de novo aqui a palavra aionios, certo? João 17:3, e a vida eterna, aionios,
que conheçam a ti por único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então essa palavra não é só usada somente para falar do inferno eterno, também é usada para falar da vida eterna. Agora, se é um tempo indefinido, indeterminado, como ele diz, que também que realmente se refere à tradução lá. Se é isso que ele está falando, então eu não posso pregar ou não posso crer que eu vou ter uma vida eterna depois daqui. Né? Porque fica muito fácil. Eu escolho que a palavra iônio significa um tempo indeterminado para dizer que o inferno não é eterno, mas quando eu leio versículos que falam sobre a vida eterna, aí não, aqui é eterno. É eterno, vou viver eternamente com Cristo, eternamente com Deus, vou viver para sempre. Aí, tipo assim, eu tenho que escolher, porque praticamente é o que ele está fazendo. Ele escolhe uma tradução, né, vamos dizer assim, uma aplicação para aquela palavra que não é o inferno eterno. Aí eu escolho isso aqui. Mas quando chega na vida eterna, não, é eterno mesmo. Certo? Então não é questão de erro de tradução, é questão de interpretação. É ele que está definindo o que ele quer acreditar. Ele quer acreditar que o inferno não é eterno. Mas a gente vê, como eu já demonstrei para você, essa palavra usada em vários textos. Tanto para falar sobre a condenação eterna, quanto para falar sobre a vida eterna. Agora, se eu levo em conta que esse eterno aqui não é eterno com relação ao inferno, eu também vou ter que aplicar para a vida eterna. Então a vida eterna, ela não é eterna. Jesus mentiu, olha aí que coisa doida. Jesus mentiu, Deus mentiu, porque ele disse que daria a vida eterna para a gente. Só que tinha uma pegadinha ali, né? Não era eterno, era um tempo determinado que ele vai decidir lá nos céus para ver quem que vai viver eternamente com ele e quem que não vai. Completamente furada, né? Isso aí, completamente furado esse argumento dele, é muito fraco, muito fraco. A mesma coisa Rodrigo Silva acredita. E ele é um teólogo, um doutor Rodrigo Silva, ele prega isso aqui também, que o inferno não é eterno. E ele pega vários textos, só que ele só pega os textos que falam sobre a condenação eterna, mas não pega o que fala sobre a vida eterna, porque também a palavra está lá, está sendo usada ali. Se eu tenho esse problema aqui, que não é eterno, então a vida também não é eterna, a vida não é eterna também. Então ninguém vai viver para sempre no céu, assim como ninguém vai viver para sempre no inferno. Então a gente tem um problema, um problemão, que já não tem mais segurança de vida eterna, e acabou com tudo, a doutrina, entendeu? E ele vai dizer também nesse vídeo que por Deus, se a gente acredita que Deus vai lançar alguém no inferno eternamente, é falta de amor. Como sempre, o argumento que todo mundo usa, né? Ah, se Deus faz isso, ele não é amor. Tipo, ele anula completamente todos os outros atributos, a justiça, a santidade, a pureza, a retidão, né? Um Deus irado. Eles anulam tudo em detrimento do amor, porque Deus é amor. Mas pelo contrário, eu acredito que Deus condenar pessoas ao inferno é um ato de amor. Porque ele precisa demonstrar, né, para o mundo inteiro, para todos aqueles que foram salvos, para todos aqueles que estão na vida eterna com ele, que ele é um Deus justo, que ele condena pessoas ao inferno. Então, ele condenar pessoas ao inferno é um ato de amor. Certo? Porque, veja bem, vamos lá, analisa comigo aqui. Não saia do vídeo ainda, analisa comigo aqui. Se o pecado, né, que é tão ruim, que Deus odeia tanto pecado, como a Bíblia apresenta, se o pecado é tão ruim e Deus vai condenar alguém, e essa condenação não é eterna, por que que, veja lá, por que que Deus envia o seu filho ao mundo, mata o seu filho na cruz, para levar pessoas ao céu, para um lugar que praticamente não vai ser eterno, porque se eu for levar a tradução e a interpretação do Daniel Mastral, eu vou entrar nesse problema. Então Jesus morre na cruz, salva pessoas e leva para a eternidade que não vai ser uma eternidade, vai ser um período indeterminado lá. Né? Então Deus ele foi capaz de matar o seu filho, o seu único filho, que eu acredito que Jesus, o Filho de Deus, tem muito mais valor do que muitas pessoas, tanto é por isso que quando ele morreu na cruz, o sacrifício dele encobre todos os pecados daquelas pessoas que se arrependem e creem nele. Então Jesus ele tem muito mais valor do que qualquer coisa nesse mundo, porque ele é o Criador. E ele morreu numa cruz, certo? Derramou seu sangue para salvar pessoas somente por um período. Não faz sentido, vai completamente contrário às Escrituras. Jesus morreu numa cruz para salvar pessoas eternamente, não por um período. Entendeu? Se o inferno não vai ser eterno, por que que Deus foi tão rigoroso em matar o seu filho na cruz? Se o inferno não vai ser eterno, por que que Deus teve que levar o seu filho à cruz do Calvário e fazer com que ele morresse ali? Porque a Bíblia diz que Deus ele arquitetou o plano para enviar o seu filho ao mundo para morrer. Jesus foi o que executou o plano, morrendo na cruz. Por que que Deus arquitetaria um plano tão perfeito desse, que teria que ter a morte do seu filho? Por que que ele faria isso? Para salvar pessoas que não ficariam para sempre com ele. Seria um tempo indeterminado. Né? Se o inferno não pode ser eterno, né? Tipo assim, vamos fazer um nível de comparação. Se o inferno
As pessoas que morrem e vão para o inferno, elas não podem ficar lá para sempre porque Deus é mau. Quer dizer que a morte de Jesus Cristo, a condenação dele na cruz é menor do que aquela pessoa que morreu, não quis a salvação e foi para o inferno. Entendeu? Então a condenação do inferno é pior do que Deus ter matado o seu filho na cruz. Não tem lógica. Eu acredito que o que Jesus Cristo fez na cruz ultrapassa qualquer condenação eterna, qualquer coisa eterna. O ensino de Mastral, que não está mais entre nós, é perigoso. Foi perigoso. Está sendo perigoso porque está aí na internet, né? É perigoso. E pode levar muitas pessoas a achar que o inferno é eterno e viver de qualquer maneira. Porque veja bem, vamos analisar comigo aqui. Vamos supor que tem uma pessoa que ela aí está vivendo a vida de qualquer jeito, né? Tá furtando, matando, fazendo todas as coisas de errado. Aí ela ouve esse ensino. Aí Daniel Mastral está pregando que essa pessoa vai morrer, vai ser condenada, mas não vai ser eternamente, ela vai ser destruída. Ou, sei lá, vai no final ser salva. Não sei qual era a posição dele, se era aniquilacionismo ou se era universalismo. Aí vamos supor que essa pessoa ouve isso. Aí o que ela vai pensar? Pô, por que eu vou sofrer nessa terra para ir para o céu, se eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, ir lá para o inferno e depois ser destruído? Pronto. Você consegue entender? Leva até as pessoas a terem mais, vamos dizer assim, mais coragem de se entregar ao pecado, porque elas vão ser destruídas, elas não vão viver eternamente. Porque Deus, ele é amor e ele não vai deixar pessoas no inferno queimando, né, sendo torrada ali pelo fogo. Não vai deixar, porque ele é amor. Ele é amor. Aí a pessoa já, eu acredito que isso é até um motivo para as pessoas viverem na prática do pecado, né? E esse Deus do Daniel Mastral, aí, para mim é um Deus completamente injusto. Injusto. Porque o nosso pecado levou o filho dele à cruz e ele teve que morrer. Mas o nosso pecado, ao levar-nos no inferno, não pode ser eterno. Entendeu? Então eu quero saber a tua opinião a respeito desse vídeo. Deixa aí nos comentários a tua opinião, o que você achou. Se eu estou errado, mostre aí pela Bíblia, pela palavra de Deus. Dê aí os seus argumentos, mostre aí o que você acha. Comente nesse vídeo, compartilhe com alguém esse vídeo também. Se você não é inscrito, já se inscreve. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E que Deus te abençoe nesse dia. Até o próximo vídeo. Amém? Que Deus te abençoe.